explica como vai ser a nossa live. Então, gente, vocês estão aqui iniciando junto com a gente esse bate-papo muito bacana. Eu sou o Diego, da Inovar Ideia Consultoria, um escritório de consultoria aqui em Taquaritinga, que atendo pessoas aqui da cidade mesmo e da região, tá? Então, maior prazer ver vocês aqui conectando com a gente, já também 7 pessoas. Então, quem fala aqui comigo é a Fernanda Sobral, né? E daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar aqui, vai falar um pouquinho sobre o que ela faz e tal, né? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo versus temor no nosso meio, que é o empreendedorismo, onde a gente atua, quais foram algumas adversidades que a gente acabou encontrando e, graças a Deus, né, superando, né, passando por um processo de aprendizado muito grande. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, trocar um pouquinho aqui das nossas experiências, né, nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, né, Fernanda? Que está Pandemia. sendo... Essa pandemia está afetando todo mundo, né? Então, Sim. fica à vontade aí para falar um pouquinho, Fernando, sobre você. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar oi para todo mundo. A ideia é fazer com que mais pessoas assistam a live e ajudar todo mundo que está começando nessa fase de empreendedorismo, começando a administrar uma empresa, vamos dizer assim. Ah, então, meu nome é Fernanda, eu sou de Taquaritinga, a minha empresa é em Taquaritinga. Eu sou formada. Primeiro eu vou fazer uma apresentação pessoal e depois eu faço a apresentação da empresa. Eu sou formada em Direito, porém eu não advogo. Em 2009, eu comecei com um método novo de inglês. Eu criei um método novo de inglês, uma metodologia nova de inglês, para ajudar os alunos que gostariam, têm o desejo de falar inglês, a estudar. O método ele é mais focado na conversação. Então, desde então eu tenho me dedicado ao iTalk. O iTalk é a minha escola de inglês, é a iTalk, é a escola de inglês especializado. A gente trabalha com inglês, como eu disse, especializado, focado na conversação, justamente por causa desse método que eu desenvolvi em 2009. Então, a nossa live vai ser baseada nisso, com base nas nossas experiências, na minha experiência com a empresa, com a escola, e com base na experiência do Diego com a empresa dele, da Inovar Ideia. Ok? Justamente, Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por estar aqui conversando comigo, trocando esse bate-papo, que vai ficar gravado aqui, né? Vai ficar disponível para a gente poder divulgar depois, para as outras pessoas poderem assistir, né? Poderem entender um pouquinho como que a gente trabalhou e como que a gente trabalha atualmente, né? Como a Fernanda falou, também deu uma breve apresentação, tem escritório aqui de consultoria para pequenas empresas, focado em ajudar o pequeno empreendedor a sair do zero ou sair do caminho que ele está para alcançar um objetivo maior, né? Alcançar suas metas de uma forma organizada, com processos bem definidos, né? Contribuindo com o empreendedorismo aqui na cidade, principalmente aqui na nossa cidade e região, levando um pouco mais do estudo, da dedicação para frente, né? Tentando incentivar as pessoas a entenderem que com organização a gente chega longe, né? Que com um processo padronizado, com um estudo, dedicação, a gente pode alcançar muita coisa, né? Tem gente que até que me pergunta, né, se eu sou coach ou se eu já fiz trabalho de coach. Não, eu não sou coach. Tenho escritório para ajudar em processos de trabalho, né? Eu não sou coach pessoal nem coach empresarial. Então, fica aqui essa distinção entre consultoria e coach, são duas coisas diferentes, são dois serviços diferentes, tá? Mas, Fer, o que você falou um pouquinho sobre a sua escola, sobre o seu método, né? Você ter criado um método de trabalho em relação a... Encontrou uma oportunidade, né? Como que foi o início lá? O que deu o estalo para você falar, não, é mais ou menos isso que eu quero fazer? Pode falar um pouquinho sobre
esse seu insight, assim. Certo. Então, o 2009 foi o ano que eu voltei, foi o ano que eu voltei e retornei do intercâmbio. Eu fiz intercâmbio, para quem não sabe, em Boston. Eu fiz um intercâmbio chamado Au Pair. O intercâmbio Au Pair são estudantes que vão para os Estados Unidos para trabalhar e estudar durante um determinado período de tempo. O máximo que a gente pode ficar nesse intercâmbio são 2 anos morando, consequentemente estudando, trabalhando nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, esse programa de intercâmbio ele era novo, não tinha muitas informações na internet sobre ele, era uma coisa completamente nova. E as meninas que souberam que eu fiz esse intercâmbio gostaram da ideia de, vou poder estudar fora do país e ainda poder trabalhar. Consequentemente, vou ter uma fonte de renda para me sustentar lá fora. Então, essas meninas gostaram muito do programa, se interessaram e sabiam que eu fui. Então, quando eu voltei, elas começaram a pedir ajuda. Naquela época não tinha ainda o Facebook muito forte aqui no Brasil. A gente usava mais o Orkut. Então, as meninas viam a minha foto em Boston, Estados Unidos, qualquer lugar, e queriam saber como que eu consegui esse intercâmbio. Então, o meu Orkut acabou sendo uma forma de divulgação do intercâmbio. Então, quando eu voltei para o Brasil, elas começaram a me procurar, pedindo ajuda para também fazer o intercâmbio. Então, eu comecei a ajudá-las com o procedimento na agência, que é como elas se inscrevem no programa, depois passam por várias fases, até terem realmente a oportunidade de viajar, de poder falar, não, já encontrei um trabalho, elas vão para trabalhar como babá. Mas antes de ir, elas precisam achar uma família que aceita elas como babá das crianças. Elas já viajam com tudo organizado. Então, eu fazia esse procedimento com elas. Eu ajudava elas nos procedimentos da agência até achar uma família para viajar. Nessa época, a maioria das meninas vinham para mim e falavam, Fer, tá, mas a gente vai fazer o procedimento, eu vou conseguir uma família, mas eu ainda não tenho inglês. Como que eu faço? Se eu for me inscrever para uma escola tradicional de inglês, eu vou ficar para sempre nela. E eu preciso de conversação, eu preciso de conversação para ontem. Então, eu comecei a ensiná-las o necessário para o intercâmbio, vocabulário necessário para o intercâmbio, para que elas pudessem chegar, pelo menos com uma base de como, do que falar, de como se virar no exterior, com inglês, pelo menos com um básico. E foi uma coisa que deu super certo. Eu, na época, estava no terceiro ano da faculdade, terceiro ano da faculdade de Direito, e não tive. E terceiro ano da faculdade de Direito. E não tinha a intenção de começar a trabalhar no ramo do inglês. Então, só que várias meninas começaram a me procurar desde o começo para pegar essas aulas que as meninas estavam tendo, as mesmas ajudas. Então, foi uma coisa que começou a crescer. Eu acabei tendo agenda de aula e não era programado isso. Então, as meninas foram começando a pedir aula, eu fui ajudando, até que do nada eu acabei tipo, tá dando certo. Eu comecei a ter mais de 20 alunas e acabei usando os métodos que eu dava para ela de aulas, o método que eu usava com elas como aula, para o método do iTalk, que é a nossa escola hoje. Então, a escola ela foi criada em 2009, como eu disse, quando eu voltei, justamente por causa dessa ajuda com as meninas. Elas vinham para me pedir ajuda, eu ajudava elas com inglês, com o procedimento da agência, e depois isso acabou virando um trabalho, acabou virando uma coisa séria. Tem dado muito certo, só o ano passado a gente mandou 71 meninas para os Estados Unidos, que eu acho uma coisa muito, muito legal.
porque entre essas meninas, que é uma coisa que, entre essas meninas que embarcam, a maioria são meninas, vamos dizer, ah, de classe média ou classe baixa, e são meninas que têm a oportunidade de viajar, fazer intercâmbio, porque o intercâmbio do Au Pair é um dos programas mais acessíveis hoje em dia, é um dos intercâmbios mais acessíveis, mas também com o fato delas poderem fazer aula já direcionada para aquilo que elas vão viver nos Estados Unidos, e as aulas acabam sendo aulas online, individual, é só ela e a professora, que no caso sou eu, e focadas no que elas precisam. Então, isso faz com que o curso acaba sendo mais rápido, um valor bem menor do que elas vão gastar numa escola tradicional, e a gente acaba ajudando essas meninas que viajam, porque são meninas que depois ficam nos Estados Unidos, acabam fazendo uma faculdade no exterior. Então, o iTalk praticamente surgiu disso, com a ideia de ajudar essas meninas a fazer o intercâmbio e focado na conversação, porque é a forma que a gente encontrou, que eu encontrei, de ajudá-las com o inglês para que elas chegassem nos Estados Unidos com pelo menos o básico do inglês. Perfeito. Você viu nessa oportunidade de viajar para o exterior uma outra oportunidade de ganhar dinheiro com isso, com base na sua experiência, né? Sim, sim, exato. Se a gente associar mais ou menos da mesma forma, foi mais ou menos quando eu comecei também a pensar em empreendedorismo, né? Levar a cabo uma ideia com base naquilo que eu já tinha de experiência, né? Eu pensei, na verdade, em empreender desde 2012. Já faz mais ou menos 8 anos que eu tenho ideia de empreender, de abrir um negócio próprio, por aí vai. Mas aquele negócio, né, do brasileiro, depois eu faço, o comodismo, estava com um emprego formal estável, aí a gente vai atrasando, então, só que chegou uma hora que não dava mais. Chegou uma hora que eu fiquei entre partir para um novo emprego ou fazer aquilo que eu queria fazer desde há muitos anos e só agora tive aquele empurrãozinho do destino para poder me forçar a fazer aquilo que eu já queria há muitos anos, né? Sim. E isso aconteceu em 2018. Né? No começo de 2018 foi quando eu pensei em formular, né? De forma geral, assim, só para ficar claro, uma empresa ela surge para ser um processo de trabalho formal, ou seja, oficial, de acordo com a lei, para você poder adquirir recursos e com esses recursos produzir um produto ou um serviço que atenda a uma necessidade de mercado. Né? Uma empresa existe para isso, basicamente. Ela é o meio entre a produção do produto ou serviço até entregar para as pessoas que precisam desse serviço ou desse produto. Então, foi mais ou menos com isso que em mente que eu fiquei planejando. Tanto que a ideia de empreender mudou várias vezes, né? Eu tive várias ideias, já tive vários conceitos diferentes, já tive vários insights diferentes, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chegou uma hora que as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça, primeiramente, para depois começar a colocar em prática, né? E muito foi uma coisa parecida com a sua. Experiência, adquirir experiência para depois colocar a experiência em prática em favor de outras pessoas também, só que agora com um produto meu mesmo, Sim. um serviço meu, aquele Sim. que eu garanto o serviço, né? Sim, e Diego, uma coisa que eu acho muito legal é que você mencionou aqui, a gente tem a ideia, tem a prática, tem a ideia de como fazer, aí começa a colocar em prática aquela ideia, só que essa ideia ela não vai ser, essa prática ela não vai ser sempre da mesma forma. A gente está toda hora inovando a forma de fazer, certo? Eu tenho metodologia, por exemplo, eu tenho a metodologia do iTalk, focada em conversação, mas a forma que eu ensino hoje não é a mesma forma que eu ensinava em 2009. A metodologia é a mesma, só que com o passar do tempo a gente vai aprendendo tanto, vai aprendendo
tanto das pessoas com quem a gente com quem a gente está lidando, com os clientes, com os alunos, que a gente vai incorporando, a gente vai ah, melhorando o nosso serviço, né? Isso que eu acho muito legal no empreendedorismo, mesmo para, vamos supor, principalmente para quem começa do zero igual a gente. A gente começa do zero ah, com uma ideia, tá? Aí depois a gente vai trabalhando, vamos ver, ó, não, eu tava fazendo dessa forma, tá? Agora eu vou fazer, eu conheci esse outro lado, então eu vou fazer desse outro jeito. Você mencionou isso e eu acho muito legal que a gente consegue ir melhorando, cada dia mais a gente melhora o nosso serviço. Com certeza. Inclusive, esse ponto me lembra muito um termo que o Cortella fala, né? Ele fala que, inclusive eu já falei com alguns alunos já comentei com alguns alunos meus da ETEC, inclusive tem alguns aqui que já acessaram aqui a gente, estão com a gente ouvindo, muito bacana. Obrigado, viu, pessoal da ETEC, meus aluninhos lá do primeiro, do terceiro ano, gosto muito de vocês moram no meu coração. Que fala o seguinte, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com a condição e os recursos que a gente tem, enquanto a gente não tem recursos e condições melhores para fazer melhor ainda. Sim, sim. Isso é o princípio do conceito de inovação, né? Inovar é você fazer mais do mesmo, é você fazer melhor de algo que já existe, é você trabalhar bem aquilo que já é concreto. E não simplesmente criar alguma coisa nova que às vezes você não sabe se vai ter tanta utilidade ou não, por falta de pesquisa e por aí vai. Então, inovar é mais ou menos isso. E foi isso o conceito, né? Foi esse conceito que me fez pensar em justamente criar uma empresa com esse nome, inovar e ideia, ou seja, ideia de inovar, ideia de levar uma coisa que já existe para frente para fazer ela ficar cada vez melhor, sim, né? sim. E é muito bacana essa experiência, viu? Fico feliz de você ter trilhado esse caminho e estar conseguindo realizar ali muita coisa. Mas nem sempre foi tão fácil e nós estamos vivendo um momento que também não é nada fácil, não. Que faz com que a gente tenha medos, angústias, receios, temores, né? Então a gente vai, acho que cabe muito bem o tema agora, a gente entrar um pouquinho mais a fundo no tema da nossa live, né? Quer falar um pouquinho sobre medo, angústias, receios e fazer um comparativo entre medo e temor, porque tem uma pequena diferença aí que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, com certeza. É aquilo, nada na vida é perfeito. A gente vai tentar, vai tentar, vai tentar, mas sempre com o pezinho atrás, infelizmente. Né? Muito assim mesmo. Então, fala um pouquinho mais, como nem tudo são flores, né, Fer? Quais são, assim, lá atrás, quando você começou, quais foram os principais medos, né? Vamos usar esse termo mesmo, medo, depois a gente diferencia. Que você sentiu lá atrás, no começo, quais foram os sentimentos, assim, que você acabou sentindo? Primeiro, como eu tinha mencionado anteriormente, eu comecei com o iTalk com base na minha experiência no exterior e também a metodologia do iTalk foi muito inspirada na forma que eu aprendi inglês. Eu nunca fui para uma escola de inglês aqui no Brasil. Eu fiz toda a escola de inglês no exterior, desde o básico até o final, até o avançado. E depois eu fiz algumas especializações em inglês também, mas tudo foi no exterior. Então, quando eu voltei para o Brasil e comecei a dar essas aulas, eu dava as aulas, eu comecei a ensinar as meninas da forma que eu aprendi lá fora. Então, foi uma coisa que deu certo, só que aqui elas não tinham essa visão. Elas me falavam, mas as meninas que já faziam inglês em alguma escola, mas eles não me ensinam desse jeito, eu aprendi desse outro jeito. Eu falei, tá certo esse outro jeito que você aprendeu, só que desse jeito aqui que eu tô te ensinando, na minha opinião, ele é mais fácil e explicava o porquê. Então, assim, o método iTalk foi focado na minha experiência de como eu aprendi inglês e como que deu certo para mim. Consequentemente, eu passei para as meninas e é um método que está dando muito certo. Como eu falei anteriormente, o ano passado a gente mandou 71 meninas para fora.
Ah, medos eu sempre tive. Eu acho que o medo é uma coisa inerente à pessoa. A gente sempre tem, todo mundo sente medo de alguma coisa. No começo, quando eu comecei, lá em 2009, eu tava muito assim, tá, eu tô ensinando para as meninas, eu tô falando para elas, olha, eu tô explicando com esse método, é a forma que eu aprendi nos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida, se você não estiver entendendo, você me avisa que a gente muda a forma de estudar. Então, foi uma forma de. O meu primeiro medo, eu acredito, foi em relação à forma que eu estava ensinando. Se aquele método ia fazer sentido para as pessoas aqui no Brasil, entende? Ah, e foi um medo, eu acho que eu posso dizer, nos primeiros anos, até eu ver o resultado até eu ver o resultado nas meninas, eu vi até eu começar a ver que as meninas estavam realmente aprendendo mais rápido e que elas estavam viajando prontas, estavam prontas para viajar. Depois desse medo com a metodologia, o medo da forma que eu estava ensinando, a minha metodologia para elas, foi o período de teste. Eu acredito que foi mais o medo da opinião exterior, opinião das pessoas. Eu dou aula, eu comecei com as aulas online. Em 2009, todas as minhas aulas eram online, não eram presencial. Hoje eu tenho aula online e presencial, mas em 2009 era só online. E eu ficava muito receosa com a opinião. Ai, meu Deus, será que essa aluna realmente entendeu? Ai, meu Deus, e se essa aluna não entendeu, ela só está fazendo aula comigo, mas sei lá, entende? Ou ai, o que as outras pessoas vão pensar? A Fernanda está ensinando um novo método, não sei o quê. Então, opinião exterior, esse foi um segundo medo que eu tive e que eu acho que qualquer empreendedor deve ter. Tipo, ai, pensar muito no outro lado. Não E saber se o seu produto ou serviço realmente vai atender a expectativa que você espera, né? exato, exato. E depois que eu vi que eu cada vez mais eu estava ganhando mais alunas, então eu falei, não, calma. Então, é sinal que está dando certo. As meninas estão gostando das aulas. E depois, mais para frente, elas estavam prontas para viajar. Elas estavam com inglês legal para viajar. Então, foi aí que eu falei, não, então realmente o método está dando certo. Eu vou continuar com esse método. Aí, quando foi crescendo, a escola foi crescendo online, a minha mãe veio com a ideia de, Fernanda, a escola está crescendo, vamos vamos para uma escola física. Por que não? Por que só ficar no online? Aí eu falei, nossa, escola física, meu Deus, como vai ser isso? Eu tô ainda me acostumando no online, como que vai ser físico? Presencial, escola local mesmo. Aí tá. Ela começou a me falar sobre a escola física em 2012, 2013. Eu comecei em 2009. Eu só comecei a colocar a aceitar a ideia da escola física em 2018. Aí, em 2009, a gente inaugurou o iTalk aqui em Itacoatinga, no Shopping Camada. Então, veio uma nova fase de medo. Escola física, agora eu tenho que ter tudo. Antes eu tinha tudo no meu computador, tinha tudo certinho, todos os departamentos certinho, mas agora é uma escola física, e tipo, eu vou receber as pessoas, eu vou ter que ter eu vou ter que ter os horários certinho, as coisas vão mudar, é completamente diferente do online. No online só tá eu e Deus, tipo, só eu e Deus, sabe? Só eu e Deus sabemos o que tá acontecendo. Mas no físico não, no físico é assim, ops, agora é verdade. Então, Muda uma chavinha aqui, né? exato. Agora você fala, quando você vê o espaço físico que você trabalha, que você foi atrás, que você montou, que você escolheu cada pedacinho daquele cantinho lá, e você vê aquilo pronto, é como se fosse um filho, né? Sim, Empresa pra exato. gente é como se fosse um filho. Você cuida daquilo lá como se fosse parte de você, né? Sim, A atenção redobra, a expectativa aumenta. sim, sim. Então, com a escola física que eu inaugurei o ano passado,
as minhas preocupações mudaram porque antes a minha preocupação era eu tenho o administrativo, mas o administrativo não é tão difícil porque era só eu. Eu tenho o financeiro, mas o financeiro também não é tão difícil porque era só uma conta bancária. E com a escola física, eu comecei com, não, agora o administrativo, ele tem que passar a ter uma pasta, um arquivo, tudo arquivado certinho, um exemplo. O financeiro, eu tenho que ter um setor financeiro, físico, ah, principalmente porque agora tem imposto de renda, tem um monte de outras coisas, porque agora eu tenho mais gastos. Então, os medos da escola, na época, depois da escola inaugurada, mudaram, mas continuaram. Sim, Mas, sim. pode falar. Pode falar, pode falar. Mas, continuaram, mas eu acho que agora, como eu tô no segundo ano da escola presencial, eu já tô mais calma. Mas, assim, eu voltei, melhor dizendo, a estar mais focada, tipo, eu posso respirar para focar mais nas aulas, porque no primeiro ano não. No primeiro ano eu tinha que dar aula e tinha que cuidar dos outros setores, entende? E isso que é uma coisa que eu acho difícil para nós que somos empreendedores no começo de carreira e tal, porque assim, a gente ainda não tem condições de ter mais funcionários. Microempresa, é MEI, então não tem condições de ter mais funcionários. Então, só pelo fato de estar a gente responsável por quase tudo, isso sobrecarrega. Então, eu estou dando aula, mas estou pensando no administrativo. Estou no administrativo, mas estou pensando na aula que eu tenho que dar. Entende? Então, isso era um É mais outro. ou menos assim mesmo. Sim. Então, é um medo, assim, tipo, putz, será que realmente eu tenho que cuidar desse administrativo? Será que as aulas, não, será que se eu focar na aula agora não vai ser o mais importante? Ou eu estou fazendo uma aula, eu penso, mas eu já tenho material suficiente. Será que se eu não for para o administrativo é melhor? Entende? É mais ou menos, a gente fica com esse turbilhão de informação, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, Sim. correr para todos os lados, mas, como eu estava falando aqui sobre os medos, o que acontece? Cabe da gente começar a diferenciar o que é medo em relação a temor, né? Exato. O medo, só para mim poder preencher aqui, vou ler o que está no dicionário aqui, a palavra medo. Medo. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, é quando a gente sente uma coisa ruim, porque a gente simplesmente não sabe o que aquilo vai acontecer e a gente deduz que aquilo vai ser ruim, né? A gente simplesmente interpreta uma coisa como um receio, aquilo prende a gente, trava a gente, né? Faz a gente ficar até se sentir preso, digamos assim, mas o medo não faz com que a gente avance, com que a gente continue para frente, né? Sim. Então, é aí que entra o quê? O aprendizado. Se a gente simplesmente tem medo, mas continua, não para, não trava, mesmo com problemas, a gente vira uma chavinha e transforma medo em temor. Sim. Porque o temor, diferente do medo, já vou até antecipar aqui, depois você complementa, tá, Fer? Eu acho que é o segundo estágio do medo. O medo é aquele baque, é aquela pancada, aquele te segura, te faz erguer as mãos e falar, tô aqui, parado. Sim. Só que depois que passa o período, depois que você entende como algumas coisas vão funcionando, aí você meio que avança. Então, avançar, mesmo sentindo medo, é o que eu acredito que seja temor. Porque o temor te move, o temor ele te faz continuar, mas sem aquela receosidade, sem aquela tanta angústia, tanto pensamento negativo, né? Ele meio que te empurra para frente, o temor. Então, a partir dessa experiência, é como se a gente, né, por empreender sozinho, a gente avança 2 passos, encontra uma barreira, volta 1. Aí resolve, avança 2 passos, encontra outra barreira, volta mais 1. Então é uma constante avanço, retrocesso, avanço, retrocesso, avanço, retrocede. E não simplesmente
a gente tentar avançar e depois perder tudo que a gente já fez. Não, a gente pode até retroceder um pouquinho, mas a gente ganha experiência. Sim. Então, a segunda vez que a gente faz, a gente vai fazer melhor. Sim. Aí fez, se deparou com uma novidade. Ficou com medo, receio, mas avançou. Ganhou experiência. Retrocede, mas faz melhor. Avança mais um pouco. E assim por diante. Fica esse ciclo, né? Esse ciclo contínuo de expectativa, medo, temor, experiência, volta. Nova experiência. Aí tem uma nova barreira. Novo medo, impulsiona, transforma em temor, mais experiência, volta. E assim vai indo nesse ciclo. Né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, um pouco da diferenciação entre medo e temor, principalmente focado aqui no nosso tema, que é o empreendedorismo, com que a gente já passou na nossa vida, ou até mesmo trabalhando como CLT, como empregado, que eu também sou, só que agora do Estado também, né? Sim. Como professor. Mandar um beijo de novo para meus alunos, caso tenha alguém assistindo aí. Professor Babão. Então... eu tenho algumas alunas. Eu amo meus alunos, gente. Gente, como eu amo esse pessoal. É uma delícia dar aula. Paixão, que é um coração. Eles viram pessoas, tipo, eles viram parte da sua vida, porque eles estão sempre com vocês, viram parte da sua família, se tornam família, porque estão sempre com você. Você acaba virando amigo dos alunos, é uma delícia dar aula. Entende? Sim, justamente. Você conhece eles tão bem que você fala, não, fulano, você não tá bem hoje, o que aconteceu? É muito gostoso. Agora, ainda mais com esse período de distanciamento, fica um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado de entender como que o aluno tá, de entender o que está acontecendo, tá um pouco mais complicado, mas vai passar. Sim. Se Deus quiser, vai passar, logo logo a gente se encontra novamente nas salas de aula da vida. Sim. Então, você estava falando sobre medo e temor. Eu acredito, particularmente falando, com base na minha experiência, eu acredito que o medo, se a gente tem medo, é sinal de que é sinal de que a gente se preocupa que alguma coisa não vai dar certo no futuro, certo? Não vai dar certo se a gente tentar. E se a gente tem temor, eu diferencio o medo por exemplo, o medo trava a gente. Com o medo, porque eu não tenho certeza que aquilo vai dar certo, eu não vou fazer. Eu vou deixar de fazer aquilo, porque eu não tenho certeza que vai dar certo, se vai me prejudicar no futuro, vai prejudicar a minha empresa no futuro. Agora, o temor, eu encaro o temor mais como esperança. Porque eu tenho temor, eu vou fazer aquilo, mas em alerta. Eu vou fazer porque eu acredito que aquilo pode dar certo. Mas para que eu não seja irresponsável, para que eu não haja de uma forma irresponsável, eu vou fazer em alerta. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo bem prático, que é uma coisa que, Diego, você sabe disso, porque eu fiquei muito no seu pé nisso. Depois que eu criei, depois que a gente inaugurou a escola física aqui em Taguaitinga, lá no Shopping Camada, eu fiquei muito preocupada com o imposto de renda. Eu nunca tinha feito imposto de renda antes porque eu não precisava. E os gastos de aula online é completamente bem menor do que se você tiver um espaço físico e tal, tiver a empresa mesmo física. E uma coisa que eu sempre batia na tecla, tipo, eu acho que eu consegui respirar de verdade quando eu vi o Diego abrindo a empresa dele do lado da minha, que é justamente o que eu precisava, uma empresa de consultoria na parte administrativa de empresas, prestando consultoria para empresas, era justamente o que eu precisava. Então, quando eu vi ele abrindo, ele falou que era, eu falei, ufa, agora eu posso respirar, porque além dele trabalhar numa coisa que eu precisava, ele ofereceu um serviço que eu precisava de ajuda, ele era meu amigo. Então, assim, eu já conhecia ele há muito tempo, então eu sabia que eu podia confiar. Então, eu meio que respirei.
Então, esse primeiro ano, quando eu estava muito preocupada com o imposto de renda, eu sempre ia no Diego e falava, Diego, como que eu vou fazer, como que eu faço a parte financeira? Eu tô fazendo certinho e mostrava para ele as coisas do meu computador. Aí ele fala, não, Fernando, tranquilo. Tranquilo, continua. Aí, sabe, tudo que eu fazia eu levava para ele. Eu tinha medo de estar fazendo errado, mas eu não deixei o meu medo me parar. Eu eu fui pelo temor, porque eu tenho temor, eu fazia, eu seguia em frente com as minhas anotações, com as coisas, com a parte financeira da empresa, mas eu sempre ia com calma, mostrando para pessoas que entendem do assunto, para elas irem checando, mensalmente checando para ver se estava certo, para no final não dar erro, não ter problemas. Então, eu diferencio muito esse medo versus temor nessa parte da minha experiência profissional com com essa parte de financeira. Para não dar problema, eu tomava algumas precauções. Eu me apoiava em outras pessoas, me apoio ainda em outras pessoas que entendem do assunto, que vai saber me orientar melhor. Uma coisa importante, e isso eu super indico para todo mundo. Eu acho que eu até comentei com o Diego. O que eu vejo é que depois que eu comecei com a empresa aqui no Shopping Camada, com a escola aqui no Shopping Camada, e a gente fica pensando em várias coisas, a cabeça pira, a cabeça pira. É, muito, a cabeça pira. Então, uma dica: tenham pelo menos, não tenham medo, vá em frente, mas tenham a consciência de que vocês vão precisar também de um descanso para a mente de vocês, muito descanso, um descanso para a mente de vocês, muito descanso para a mente de vocês, para o corpo, para a mente, porque isso vai acabar revertendo em você, na sua pessoa. Então, isso eu comecei esse ano e eu deveria ter começado já desde o ano passado, há muito tempo atrás, que é com psicólogo. Isso ajuda muito, porque você leva os seus medos e o psicólogo, consequentemente, vai transformar em temores. Ele vai te dar energia ele vai te dar energia que você vai transformar em produção para sua empresa, não vai te deixar parar. Isso ajuda muito. Com certeza. Entende? Porque você precisa de empurrão. Ninguém vai te empurrar sozinho. Você precisa se empurrar sozinho para continuar seguindo, para continuar com a sua empresa. Então, os medos vão vir, mas você não pode encarar como medo, você tem que encarar como temor. Eu falei muito, né? Com certeza. Não, acho que quanto mais falar, melhor experiência pra gente aqui que tá ouvindo. É um prazer. Pra mim, que tô aqui dividindo essa experiência com você, o prazer é redobrado, né? Só reforçar aqui o que o nosso amigo aqui, Vale G4, falou. Depois que passa, né? Depois que a gente passa, supera essas primeiras adversidades aqui, os obstáculos ficam mais fáceis de ser esperado. É porque isso tá numa explicação que eu vi lá no conceito sobre Morese, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, ele fala sobre o processo da informação. Você passa por algumas fases, né? Você tem dados embaixo, que é uma informação bruta, sem muito sentido, passa por um processo de transformação e acrescenta valor a esse dado, você tem uma informação. A partir disso, você tem uma interpretação da informação, ela passa por uma análise, digamos assim, ela vira um sistema e se transforma em conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, esse conhecimento passa por uma outra síntese que te gera experiência por colocar em prática. E a partir disso, você tem a inteligência operacional sobre qualquer coisa. Então, o processo de transformação acontece lá atrás, lá embaixo, até chegar no que a gente espera, que é a nossa inteligência pura mesmo, né?
que é aquilo que a gente quer transmitir daqui para frente. Ô Fer, você tem mais um tempinho, por favor? Tenho, pode continuar, não tem problema. Tem um amigo meu aqui pedindo para participar. Você consegue colocar Pode 3 participar aqui. pessoas? Acho que sim. Deixa eu verificar com ele aqui. Tá. Diego, sim, exatamente o que você estava falando agora. Eu vejo muito isso, porque lá atrás eu comecei totalmente do zero. Só que foi dando certo, até que hoje eu tenho a escola física, tenho a empresa física no local físico. Então, realmente, o que lá atrás eu estava começando e não era planejado, hoje eu vejo que eu já consigo passar de uma forma inteligente, inteligível, o que eu sei para os alunos, que é a escola em si, entende? Que é o projeto já concreto, entende? Que eu tava começando lá atrás e que não tinha, não era não era o projeto da minha vida começar com inglês. O projeto da minha vida era concluir a faculdade de Direito, que foi que eu concluí, e seguir para Direito Internacional. Só que assim, as aulas começaram a dar tão certo, eu gostei tanto de ajudar essas meninas a conquistar o objetivo de ir para o exterior, que assim, não só me ajuda financeiramente, claro, me ajuda em o fato de que eu tenho uma profissão, eu consigo agora, eu tenho uma empresa, mas também ajuda outras pessoas. Essas meninas que estão indo para fora, elas também estão ganhando o objetivo da vida delas, elas estão conquistando coisas novas. Então, eu vejo isso muito positivo. Sair da minha área, mas eu da minha área para trabalhar numa coisa que eu amo, entende? Que me deixa muito feliz. Com certeza. Ô, Fer, só um minutinho. Eu acho que não dá para fazer em 3. Eu também acho que não. Só se É que eu fosse um meet. tô falando aqui pelo celular e mexendo no computador aqui do lado. Tá? Por isso que às vezes eu tô socando porque eu tô acompanhando aqui mensagem aqui pelo computador, tá? Não pelo celular. Uhum, sem problema. Meu pai acabou de entrar na conexão. Um abraço, meu pai. Ó. Beijo. Minha mãe também. Beijo pra minha mãe. Isso, falando aqui de pai e mãe, me veio uma coisa à mente agora. É muito legal quando a gente tem um apoio familiar, viu? Importante. Quando a gente tem pessoas do nosso lado que nos apoiam, que ficam do nosso lado nos momentos ruins, nos momentos de dúvida, nos momentos complicados, como pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. Então, o apoio dessas pessoas para quem está começando é fundamental para quem está passando por essa dor, né? Por esse momento de dúvidas, de incertezas. Então, saber que tem pessoas que você ama te apoiando faz toda a diferença. Parece que todo o processo de trabalho fica mais fácil de ser encarado, né? Fica mais tranquilo. Sim. Então, só um parênteses aqui, acabei lembrando agora. Tá, não, aproveitando, pegando o gancho. Ah, eu acho muito importante a gente ter apoio, principalmente dos amigos, porque os amigos são pessoas que não estão em casa com a gente. Então, a gente em casa compartilha as coisas com a família sabe. Agora, como os amigos não estão em casa com a gente, eles não nem sempre sabem de tudo da sua empresa. Então, é muito importante o apoio do amigo, da amiga que vem e fala: Não, olha, vamos, eu te ajudo. Você você realmente apoiar aquela pessoa a seguir em frente. Não importa se tá certo o jeito que ela tá fazendo, se tá errado. Só apoia. Por quê? Se tá errado, ela vai saber que tá errado. A gente não precisa falar, porque ela já tem uma noção que tá errado. E lá pra frente, ela vai perceber que tá errado e, ops, eu errei, então eu vou ter que dar aquele passo atrás. O fato de errar é importante para a pessoa, porque ela aprende. Eu cometi muitos erros, então eu aprendi com esses meus. Eu aprendi com os meus erros. Se uma pessoa lá atrás tivesse chegado em mim e falado, Fernanda, não faz isso, eu não teria errado e, consequentemente, eu não teria aprendido, entende? Então é errando que a gente se aprende.
literalmente na vida profissional é assim, errando que se aprende. E uma outra coisa que eu acho muito importante, e isso a gente trabalha com o psicólogo no começo da vida empresarial, da vida profissional, é, você é capaz. Sempre pensa isso. Você é capaz. Você vai se preparar, você vai estudar, você vai colocar em prática. Talvez no começo a prática dê errado, você vai cair várias vezes, mas você é capaz. Nunca deixa alguém te falar você não é capaz. Porque, primeiro, a pessoa não te conhece, não sabe o quanto você estudou. Segundo, porque, né, não precisa falar isso para alguém. E terceiro, existem tantos cursos hoje em dia, técnicos, extracurriculares, para que a gente entra na internet, faz rapidinho e aprende. Por exemplo, marketing digital. Quantas pessoas hoje estão aprendendo marketing digital e que nunca mexeram com isso? Então, assim, se você quer aprender e quer fazer, você corre atrás. Então, você é capaz. É só você se capacitar para isso. Com certeza. Apoiado em gênero, número e grau. Não Isso é tiro muito importante. nenhuma vírgula do que você falou, porque realmente a gente, na verdade, a gente não erra. A gente descobre uma maneira de fazer que não deu certo, né? Exato, exato. Uma forma nova. Então, abre um leque enorme para a gente poder fazer de diversas outras maneiras e alguma delas vai acabar dando certo no final. Sim. Porque se não deu certo é porque ainda não está no Ponto. Não tá na hora. não tá no fé, não chegou na Sim. hora, não tá no ponto ainda, ou seja, não chegou naquele ponto final, entendeu? E se você tentou, não deu certo, tenta de novo. Sim. Aí, quanto mais vezes você tentar, mais vezes você vai superar a adversidade, mais experiência você ganha, menos medo você vai ter. Naturalmente, você vai continuar com temor, mas o temor vai te mover a continuar ainda mais. Porque no dia que você não tiver medo de nada, temor de nada, alguma coisa está errada. Sim, com Né? certeza. Com certeza. Não vai ter mais alguma coisa para te mover ali, para te empurrar para frente e fazer melhor. Sim. Então, o medo ele pode ser saudável, depende de como a gente assimila, de como a gente troca experiência com isso, de como a gente aprende com isso, né? Então, esse eu acho que é o nosso objetivo aqui como empreendedores, passar um pouquinho do nosso conhecimento, nossa experiência, né? Tá chegando ao fim aqui a o nosso bate-papo aqui por causa do horário mesmo. Daqui a alguns minutos a chamada acaba encerrando aqui, a gente teria que começar outra. Então, antes de encerrar, antes de partir aqui para o final, gostaria de deixar todo mundo bem atento, porque a gente tem algumas novidades aqui para poder falar para vocês. Sim. Né? A Fernanda tem novidade, eu também tenho novidade. Pode começar, Fer. Preferência, obviamente, as mulheres. Obrigada, que cavalheiro. Então, vamos lá. A novidade do iTalk eu vou sortear uma bolsa de estudos para quem está presente aqui na live. O que é essa bolsa de estudo? São aulas individuais online de inglês, aula de conversação. Eu faço o curso no iTalk e ele é especializado, ele é focado na necessidade do aluno. Então, o vencedor dessa bolsa vai poder, ou vencedora, vai poder vir para mim e falar: Fer, eu quero o curso de inglês focado para trabalho em multinacional, para entrevista de trabalho em empresa multinacional. Eu vou trabalhar com você com isso. Eu quero o curso de inglês focado para intercâmbio, porque eu quero fazer intercâmbio, estudar no exterior. Vou focar nisso. Ou vamos supor, mestrado, doutorado. A gente vai trabalhar juntos. Então, as aulas no inglês, no iTalk, são aulas focadas na necessidade do aluno. Por isso, iTalk, Escola de Inglês Especializada. Todas as aulas são individuais, online ou presencial. Mas agora, por causa da pandemia, as aulas estão sendo só online. Então, eu vou fazer o sorteio e o vencedor pode entrar em contato comigo. Como vai funcionar o sorteio? Eu vou colocar aqui meu número do WhatsApp. Eu vou distribuir 5 bolsas, tá?
as 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem no WhatsApp são os vencedores, tá bom? Então eu vou colocar. Diego, você pode falar. Muito bacana. Espero que todo mundo aqui fique atento e realmente faça da forma como a Fernanda está fazendo, porque realmente eu sou prova viva disso. Vale muito a pena a gente sempre se manter antenado ali e continuar estudando, porque faz diferença no nosso emprego depois, viu? Sim. A minha novidade é a seguinte: eu estou divulgando a partir de agora, a primeira vez que eu estou divulgando abertamente, o meu novo curso de gestão, chamado Ideia 10, ok? Ideia 10 porque realmente é uma ideia muito 10 mesmo, tá? Trocadilho, mas a ideia é levar bastante conhecimento, troca da minha experiência em algumas horas de conversa em determinados dias que for viável, né? Porque eu vou começar a montar as turmas agora, e para quem se interessar, eu estou fazendo a promoção agora, né? Com o preço mais baixo, com 50% de desconto, ok? Então, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, ok? O meu WhatsApp de contato empresarial. Só vou colocar aqui. E o que compõe... Voltou. O que compõe esse curso? Ele compõe 8 horas de aulas divididas em 4 dias. Vai dar um pouquinho mais de 8 horas, tá? Mas na média é em torno de 8 horas de conteúdo, de 8 a 10 horas de conteúdo em 4 dias, ok? Então, é literalmente uma imersão de conteúdo em gestão empresarial essencial para você ter conhecimentos administrativos, conhecimentos comerciais, conhecimentos na parte de interpretação de informação, como lidar em determinadas situações. Então, é muita coisa bacana, em conteúdo muito bacana. As aulas são diretamente comigo. Então, a gente vai montar algumas turmas, tentar montar algumas turmas ou presenciais ou à distância, tá? Obviamente, com todos os requisitos de segurança atuais aqui, distanciamento, tudo certinho, tudo de forma organizada para a gente poder transmitir o melhor conhecimento. Então, um curso chamado Ideia 10 com 50% de desconto para quem se inscrever agora, principalmente na próxima semana, ok? Que eu vou estar começando a montar as turmas na semana que vem. Então, as aulas são diretamente comigo, de 8 a 10 horas de conteúdo diretamente comigo em 4 dias, ok? Então, todo mundo que estiver interessado, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp, 16, código de área, 99607 9730, ok? Estou colocando aqui, 9730. E Diego, você já sabe, né, que Esse eu sou daqui, uma aluna. Uma aluna. Eu já sou uma aluna, com com certeza. certeza. Eu vi o plano de estudo, o plano cronograma do curso dele, gente, tá muito bom. Fer, só um minutinho, ó. Tá encerrando aqui a live, eu vou encerrar e já abro aqui logo em seguida. Tá? Ok.